A PepsiCo conseguiu triplicar os dividendos pagos por suas ações na gestão da Indra Nooyi. O que a Indra Nooyi falava? Ela falava assim, ó, liderança não é sobre dar ordens, é sobre inspirar as pessoas a darem o melhor de si. Como que ela fez para triplicar esses dividendos pagos? Gente, quando eu falo para vocês que liderança é coisa séria, que impacta diretamente no bolso do empreendedor, eu falo isso porque é a realidade. Vocês podem pensar e fazer uma analogia com a seleção brasileira, por exemplo. Será que o técnico não faz diferença? São os mesmos jogadores. Com um técnico, o time ganha, com outro técnico, o time perde. O que acontece? Liderança. Então, se você tem uma empresa, não importa o tamanho dela, se você quer crescer, você precisa de líderes que capacitem os outros. Você precisa de líderes que saibam liderar, que entendam disso. Liderar não é dom, é método, tá? Então, o que a Indra, ela implementou lá? Ela falava o seguinte: escuta ativa, o líder precisa ouvir mais do que falar. E isso é o primeiro grande erro dos líderes. Eles acham que eles têm que ter resposta para tudo, quando na verdade eles precisam saber fazer pergunta, saber fazer as perguntas certas. Porque liderar com perguntas é a mais sofisticada das lideranças. Você levar o seu colaborador a pensar e a encontrar a solução por ele mesmo vai fortalecê-lo e vai incentivar a criatividade dele e a capacidade de inovar. E inovar não é fazer uma coisa completamente nova, não sempre. Inovar pode ser você fazer a mesma coisa de uma forma diferente, mais eficaz, mais inteligente, tá? Então ela dizia isso. Outra coisa que ela dizia: precisa estabelecer uma confiança, um clima de confiança. Qual é o impacto disso? Quando você delega, e lembrando que delegar não é delargar, as pessoas confundem, né? Então, quem não controla não gerencia, mas claro que você precisa delegar e dar liberdade para as pessoas trabalharem, para as pessoas criarem. Então, vai de encontro ao que a gente falou antes, né? O empoderamento do colaborador, a capacitação. Então, ela dizia que a confiança é muito importante. Outra coisa que ela dizia também e que ela implementou, um dos pilares dela era entender o propósito maior, além do financeiro. Então, a empresa, ela existe não só para dar lucro, ela existe para agregar valor na vida do cliente. Qual é esse valor? Precisa ter clareza de qual é o impacto social além do financeiro. Isso vai fazer com que as pessoas, se o líder tiver essa clareza e tiver essa comunicação do propósito, ele vai conseguir um engajamento muito maior. As pessoas trabalham por coração, por emoção e não só por dinheiro. Reconhecimento, celebração de pequenas conquistas, isso ela também dizia, que a gente precisa estar sempre estimulando, estar sempre reconhecendo. Isso é um pilar da administração dela também. Quando ela saiu em 2019, foi, claro, uma pena, né, para lideranças femininas, porque ela tinha uma força, um impacto muito grande com as falas dela e com tudo no mercado, né? E a PepsiCo, uma empresa enorme. E o que eu quero conversar com vocês é que é isso que eu venho sempre falando aqui. Nós temos o nosso método, o Mental X, para que líderes aprendam a liderar. Como que é esse método? Eu falo de autoconhecimento, comunicação, planejamento, liderança e cultura organizacional. Sem esses pilares, não adianta querer ser líder. Se eu não me conheço, eu não consigo incentivar os outros. Por quê? Porque eu vou explodir, eu vou falar coisas que eu não penso, eu vou agir de forma inconsciente. E na verdade, eu preciso agir intencionalmente.
E essa parte de você agir intencionalmente, ela só é possível se você tiver o autoconhecimento. Então, por isso que a gente fala disso. Outra coisa, a gente precisa remover algumas travas que são colocadas ali na nossa identidade. Porque se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, qualquer opinião vai me derrubar. Então, não é só ficar pensando que feedback, não sei o que, gente, opinião diz muito mais sobre quem emite essa opinião do que sobre quem recebe. Mas é claro que a gente precisa sim ter essa consciência de que se a pessoa me deu uma opinião, eu preciso ver, ela tá onde eu quero chegar? Ela tá querendo me ajudar ou tá querendo me derrubar? Feedback é muito importante e a gente precisa estabelecer a cultura do feedback, mas um feedback profissional. Tem método para dar feedback, tem método para interpretar feedback. Tudo isso a gente aprende no Mental X. Então, tudo isso que eu falo aqui para vocês não é um blá blá blá, entendeu? Não é uma mentoria, mais uma de tantas outras que tem por aí. Não é esforço, é método. Ela conseguiu triplicar os dividendos pagos não com esforço, com um método, com uma filosofia, com uma mentalidade. E eu vou começar aqui no YouTube uma série sobre mentalidade na terça-feira, dia 17/6, a gente começa às 18h04. E a gente vai fazer sempre terça e quinta, às 18h04, tá? Então, a gente vai falar sobre mentalidade e cada dia a gente vai falar de um tema diferente. Eu quero que vocês vão pensando nesses assuntos e ressignificando algumas coisas para que vocês também atinjam resultados diferentes. Porque o Einstein já dizia, é loucura você querer fazer a mesma coisa sempre do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Então, ouvir coisas diferentes, você não precisa vir para o meu curso, mas só de você estar aqui e fazer essa reflexão junto comigo já vai te ajudar muito. Porque às vezes eu percebo, principalmente em empresa pequena, acha, liderança é blá blá blá. Ah, não, eu não preciso. Ah, não, eu contrato um cara para vender, eu mando ele vender e pronto. Essa é uma mentalidade, tá vendo? Quando você contrata alguém, não é para você dizer para ela o que ela tem que fazer. Dependendo do custo que ela te representa, ela é que tem que te trazer as soluções. E independente do salário, independente do valor que ela recebe, a função dela precisa existir por um motivo. Ela precisa existir para agregar valor no time, na empresa. Senão, não tem sentido ela estar ali, né? Então, assim, essas questões todas da liderança, para mim, elas são claras. Mas eu percebo que tem muita gente que não entende isso. Às vezes eu vou dar uma consultoria empresarial e eu chego na empresa e eu falo, então deixa eu falar com a equipe e tal. Não, não precisa, tá todo mundo super bem, tá todo mundo super engajado. Aí eu faço um ajuste, sabe, uma coisinha de nada ali que eu faço assim, sem a pessoa perceber, né, sem fazer um grande evento, um grande treinamento, isso aqui só conversando com um com o outro, faço um ajuste, pronto, o faturamento já, vai lá pra cima. Por quê? Porque é método, gente, é método. É claro que tem alguns lugares que eu chego que já tá tudo mesmo redondinho, que a gente consegue, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre consegue implementar os processos de melhoria contínua a entender os números. Isso é muito comum, as pessoas não sabem direito quanto elas gastam, quanto elas ganham, é um meio, né, nebuloso ali. Então, essa clareza é muito importante. Clareza de onde eu tô, clareza de onde eu quero chegar e como que é o caminho para chegar até lá. Esse tipo de reflexão é muito importante. E a liderança, ela é o coração da empresa, liderança e vendas. Não adianta. Então, quando eu vou fazer a consultoria empresarial, eu toco nesses dois pontos, liderança e vendas. E eu preciso sempre olhar os números, porque sem os números a gente não consegue ter base para ver onde que a gente vai. Lembra que eu falei onde eu tô, onde eu quero chegar e qual é o caminho para chegar lá? Então, eu só vim aqui contar para vocês a história da Indra, porque ela triplicou o faturamento da PepsiCo com estratégias de liderança, que são as mesmas estratégias que a gente tem no Mental X, claro.
O Mental X é muito mais complexo, né? Porque ele forma o líder, né? Ele ensina o líder a planejar, ele ensina sobre a cultura organizacional, ele ensina sobre autoconhecimento, ensina sobre perfis comportamentais, como interpretar cada um, como lidar com cada um. Então tem muita coisa ali, é um material muito completo mesmo, né? Que eu pensei para falar assim, ó, o que o líder precisa, os fundamentos que o líder precisa ter, as ferramentas que ele precisa ter na mão para ele exercer a função dele. E por isso que eu coloquei no método. Agora, ela usou isso e ela triplicou os dividendos. E a gente, com toda a modéstia do mundo, nós também triplicamos faturamento de algumas empresas por aí. Que a gente foi, né, como consultor e tal, consultor empresarial. Então, eu tenho muita convicção de que isso faz mesmo a diferença. Então, conheça seus números, aprenda a liderar se você não sabe, pensa se você está mandando ou se você está inspirando e haja com coragem. Coragem é cor de coração, agem de agir. Coragem é agir com o coração. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.